Como que eu faço para montar um processo de recurso de defesa de trânsito? Hoje vou lhe mostrar aqui na prática como você montar o seu processo de defesa. Vem comigo! Olá, tudo bem com você? Rubem Pereira aqui e este é o canal Trânsito Fácil. Aqui sempre descomplicamos os assuntos mais complicados do trânsito para que você possa entender tudo de maneira bem fácil. E se você é novo por aqui, eu lhe convido a se inscrever em nosso canal, dar o joinha, aquele like que vai ser muito bom para a gente. E você vai ser alimentado com informações importantíssimas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você realizar o seu processo de defesa prévia, desde a análise da ANAI, que é a notificação de autuação impressa, até o momento do preenchimento ali dos seus argumentos, da sua defesa que você vai protocolar aí no órgão de trânsito. Eu trouxe para vocês uma ANAI real para a gente analisar aqui juntos. Então vamos lá para o computador e aqui nós vamos analisar juntos os principais pontos dessa ANAI que precisam ser observados, né? O primeiro deles aqui, logo aqui no alto, a gente consegue enxergar aqui o nome do município onde o órgão de trânsito pertence. Esse exemplo aqui que a gente está usando é da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, mas o que vai interessar para a gente na hora de produzir aí o documento que vamos entrar com a defesa, vai ser isso aqui, o nome do órgão autuador. Aqui vocês podem ver que está escrito Superintendência Municipal de Trânsito, SMT. Então esse nome aqui é que deve ser guardado aí para a gente usar lá no nosso modelo de recurso. Aqui tem o código do órgão, né, do órgão autuador, que isso aqui não é muito interessante para a gente, não vamos usar agora. Aqui a gente tem o número do auto. Eu acabei ocultando ele aqui, mas não era necessário ter ocultado não. E aqui a gente tem o número da notificação, que a gente também vai utilizá-lo. Inclusive o número do auto a gente vai utilizar também. E aqui na frente nós temos o número do RENAINF. Isso aqui você já vai fazendo aí com a sua notificação e já vai acompanhando para ver se está tudo certo, porque se você encontrar indícios de alguma coisa errada, esse erro já pode ir no argumento aí do seu processo de defesa, né? Então você já vai acompanhando o nome do órgão, se está correto, se é coerente, porque o que acontece? Muitas vezes a sua multa é aplicada pelo um órgão que não tem competência para autuar naquela localidade. Então, se você identifica que a multa que você recebeu foi aplicada pelo órgão estadual e sendo que a competência ali é municipal, então você já tem aí um argumento forte para ser usado aí na sua defesa, tá? Então você já acompanha esse aqui, o número do órgão autuador, número da notificação. Aqui logo em seguida você vai conferir a placa e o estado a que seu veículo pertence. Devem estar corretos esses pontos. Eu repito aqui da importância de conferir, porque qualquer coisa que esteja errado ou diferente já é passivo de cancelamento da multa. No auto de infração não pode conter nenhuma falha, nenhum equívoco. Por isso aqui eu já chamo a atenção para você ter um cuidado especial em conferir esses dados. Placa do veículo, marca e modelo, a espécie do veículo. Esse que a gente está usando, por exemplo, é o Zafira Comfort, né, da GM. A espécie do veículo é passageiro. Não pode, em hipótese alguma, o auto de infração conter dados de um veículo diferente do que foi autuado. E isso acontece muito. De repente você pode estar achando, como que isso vai acontecer errado assim? Não tem como. Tem sim. Acontece muitas vezes de o veículo autuado, por exemplo, ser uma moto e os dados aqui vir de um carro de passageiro. Então, confira atentamente todos os dados. Vamos continuar aqui acompanhando comigo. O outro ponto que nós temos aqui é a identificação do proprietário / condutor.
né? Nome, aqui aparece o nome que está oculto aqui, né, por questões de sigilo, mas o nome do proprietário ele deve estar todo correto ali nesse campo que eu estou mostrando. Ou condutor, por que o condutor? No momento da autuação, o agente de trânsito, se ele tiver oportunidade, claro, ele pode perguntar o nome do condutor, pedir a habilitação, né? E ali naquele momento, o agente de trânsito, ele pode lavrar o auto já informando quem é o condutor infrator. Isso se não for o proprietário do veículo que estiver conduzindo, né? E aí você já tem aí uma vantagem, se ser multado pode ser chamado de vantagem, mas a vantagem de não precisar mais informar quem é o condutor infrator no momento ou seja, no momento que for identificado na hora que o agente de trânsito estiver lavrando o auto, né? Então você confere aqui o nome se está correto nessa linha aqui e logo em seguida vem a identificação do local da infração. Isso aqui já vi muitas penalidades serem canceladas, serem arquivadas por erro aqui no preenchimento do endereço da infração, né? Acompanhe aqui, olha só, Rua Germiniano Costa, sem número, né? Aqui, eventualmente, você já poderia, o proprietário aqui desse veículo, poderia ir solicitar o arquivamento dessa multa, uma vez que o endereço, a rua ali, não discrimina com exatidão o local em que foi cometida a infração. Por exemplo, essa Rua Germino, quem sabe o tamanho dela? Em que local dela que aconteceu essa infração? Então, o agente de trânsito ele precisa ter o cuidado de discriminar com exatidão o local em que a infração foi cometida. Se o nosso auto de infração terminasse ali, nós já tínhamos encontrado aí um ponto para podermos entrar com a defesa e pedir aí o cancelamento, o arquivamento desse processo. Mas, porém, o auto ainda continua, ainda tem outros campos, né? Vamos acompanhar aqui que eu já te explico o porquê que tem que ser olhado o restante dos campos antes de você dizer que encontrou aí o ponto definitivo para solicitar o cancelamento, né? Então, como falamos, está aqui a rua sem número, não consta o número, e aqui mais para frente teria que ter o bairro, não tem também o bairro, mas aqui tem a especificação do município, Feira de Santana, e o código do município, ok. E mais embaixo, a gente encontra aqui a identificação da infração. A identificação da infração também tem sido um ponto onde muitos agentes têm cometido um erro, né? E trocam a numeração, acaba vindo uma infração que não foi a que o condutor cometeu. Então, nesse caso, havendo alguma divergência aqui no artigo ou na discriminação da infração, você também pode e deve solicitar o cancelamento do seu processo. E aqui no exemplo que a gente está usando, o código aqui discriminado pelo agente de trânsito foi o 6050, 6050, e o desdobramento 1, né? E logo abaixo, ele coloca aqui qual é a infração. Está aqui, avançar o sinal vermelho do semáforo. Agora observe que nós falamos que o endereço ele precisa estar completo. O condutor, quando ele recebe a notificação, ele precisa entender com clareza em que local ele foi multado. Lembra que a gente comentou aqui, ó, o agente colocou aqui Rua Germiniano Costa, sem número, né? Mas aqui embaixo, a gente tem aqui no campo observação, que o preenchimento dele é obrigatório. O agente de trânsito, ele discrimina aqui, ele pontua aqui algumas informações sobre a autuação. Vamos ver aqui o que ele diz, ó. Condutor avançando o sinal na fase vermelha de parada obrigatória, com prejuízo à segurança de pedestre e demais veículos no cruzamento, com a Rua Barão do Cotagipe, né? Então aqui o agente de trânsito ele foi feliz aqui na sua colocação, porque apesar de não ter colocado o endereço completo lá em cima no local, mas aqui embaixo, no campo observação, ele coloca com muita clareza, né, que o cruzamento foi
na rua Barão do Cotagipe. O local aqui ficou bem claro de onde é que ocorreu essa infração, né? Mais abaixo a gente tem aqui a data da emissão. Aqui eu chamo a atenção de vocês porque acontece muitos erros, talvez o maior número de processos que são cancelados é por conta desse ponto agora que nós vamos falar. Nós temos aqui a data de emissão desta notificação. Está aqui 9/7/2019, às 11 horas e 1 minuto. Esse ponto da data da emissão, ele juntamente com esse aqui, com a data da infração, são os pontos que você precisa avaliar e ver se os prazos obedecem aí o que diz o CTB. Tendo em vista que a data da infração foi em 12 de junho de 2019, 12/6, o órgão de trânsito ele tem até 30 dias para realizar a emissão da notificação de autuação. Ou seja, se passar desse prazo, o condutor ele pode pedir o cancelamento por não observância desse critério. No nosso exemplo aqui, como a infração ocorreu no 12/6, então o órgão de trânsito tinha até 12/7 para emitir a notificação de autuação. E isso ocorreu em 9/7, ou seja, 3 dias antes de vencer o prazo. Ou seja, chegou ali perto, quase que não dava mais tempo. A notificação também traz aqui a hora da infração, o número do agente, o artigo que o condutor infringiu, os pontos que isso vai ocasionar em sua carteira, né? E o valor da infração em reais. Logo abaixo, nós temos aqui a data limite para a interposição da defesa. Esse exemplo que nós estamos usando, o condutor poderia ter entrado com a sua defesa prévia até 23/8/2019. Se isso estivesse acontecendo hoje, em nossos dias, os prazos estão aí interrompidos por conta da pandemia, né? Então, mesmo que o prazo de defesa prévia tivesse vencido, hoje os condutores poderiam ainda estar entrando com a sua defesa e também com o seu recurso e também com o FICE, né? Mas nesse caso aqui do nosso exemplo, a multa ocorreu no período antes pandemia. Então, se o condutor não entrou com a defesa neste caso, ele perdeu aí o direito de entrar com a defesa. E logo aqui embaixo, a gente tem uma outra informação que é para você que deseja informar o condutor infrator. Talvez não era você que estava conduzindo o veículo, você emprestou seu veículo para um amigo ou alugou o seu veículo, enfim, né? Outra pessoa estava conduzindo o seu veículo e você agora precisa informar o condutor infrator. Lembra que lá atrás eu disse que se o agente de trânsito tiver parado o condutor e naquele momento foi informado quem era o condutor, então esse processo agora você não precisa fazer. Mas uma vez que não foi feito isso lá no momento da abordagem do agente, você precisa fazer isso agora, porque senão a pontuação vai para a sua CNH. E se o carro for de uma pessoa jurídica, por exemplo, e ela não informar o condutor, essa penalidade para ela vai vir dobrado. No nosso exemplo aqui, a penalidade é no valor de R$ 293,47, então ela vai pagar outra penalidade no valor de R$ 293,47, caso não informe aí o condutor infrator. E aqui na própria notificação já vem o formulário que você deve usar para fazer essa informação, né? Já vem preenchido aqui para você o número do auto, tá aqui o número da notificação, a placa do veículo que eu tampei aqui para ficar confidencial, né? O código do órgão autuador, que isso aqui também não pode ter nenhum erro, tá? Que se tiver erro aqui nessa FICE, você pode solicitar o cancelamento do mesmo jeito. Por exemplo, aqui tem a data da infração. Essa data da infração aqui tem que bater com essa data aqui de cima, ó, 12/6. Né? Se não, se tiver divergente, você já pode solicitar aqui também o cancelamento do seu auto de defesa. E aqui você vai preencher os campos, deixa eu aumentar mais aqui, né? O nome do condutor infrator, CNH
do condutor, o estado em que foi tirada a habilitação da pessoa que estava conduzindo o veículo, né? Número de identidade, o órgão emissor da identidade, o estado em que foi emitido a identidade, CPF, enfim, são os dados pessoais que precisam ser colocados aqui. O endereço completo do condutor também precisa ser inserido aqui. E aqui eu faço um alerta para você muito importante. O número dos documentos do condutor infrator, eles precisam ser reais, né? A cópia que você vai mandar, que você vai protocolar lá no órgão de trânsito, precisa ser uma cópia legível, de fácil compreensão. Porque se tiver algo errado aqui no preenchimento do FICE, na hora que o pessoal do protocolo do órgão digitar e encaminhar o seu FICE ao Detran e tiver algum erro, o Detran ele vai devolver o FICE com um retorno anormal. Então, o protocolo vai ser desconsiderado. E aí a pontuação que ia para o condutor que você estava querendo informar vai ficar no seu prontuário e vai ficar para você. Isso se você for o proprietário do veículo. Então, muita gente pensa assim, vou anexar uma habilitação aqui errada, uma habilitação já vencida de não sei quem. Tem muita gente que usa a habilitação de quem já morreu, né? Então, isso não vai dar certo, né? Não dá certo. É interessante que você coloque a habilitação válida, documentos válidos, para que o Detran aceite aí o seu formulário de identificação de condutor infrator, tá? E aqui no próprio documento, no verso, ele vem dizendo quais são os documentos que você precisa apresentar para realizar o FICE, né? Tem logo aqui embaixo, ó, como eu estou falando de FICE, eu vou vir logo aqui embaixo e já mostrar quais são os documentos necessários para o FICE, né? Tem aqui, caso Vossa Senhoria não seja infrator e a infração seja da competência do condutor, preencha os dados a seguir e envie ao órgão de trânsito no prazo estabelecido, com fotocópia legível da CNH ou permissão do infrator, documento que comprove a assinatura do condutor infrator, né? Tem que ter um documento em que mostre a assinatura para que o órgão de trânsito possa conferir e realmente ver que foi ele que assinou aquele documento de transferência de pontuação, tá? Caso o proprietário do veículo seja pessoa jurídica, você deve anexar cópia do contrato social da empresa e cópia da identidade do representante legal, né? E aqui entra aquele ponto que eu falei, se for pessoa jurídica e não informar o condutor, a empresa vai pagar aí uma multa dobrada. E aqui tem informação muito importante aqui embaixo, ó. O FICE somente será acatado se corretamente preenchido sem rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo e acompanhado dos documentos mencionados acima. O emitente é responsável pela veracidade das informações prestadas nas esferas penal, civil e administrativa. Ou seja, aqui está dizendo que se você passar uma informação nesse documento de FICE que não é verídica, você pode sim ser processado legalmente e civilmente pelas suas ações, tá? Então, muito cuidado aqui. E aqui em cima, que eu pulei para adiantar aqui porque eu já estava falando do FICE, aqui vem dizendo quais são os documentos que você precisa para entrar com defesa prévia. A defesa prévia deve ser acompanhada de prova das alegações e de cópia dos seguintes documentos: notificação da infração de trânsito, que é a ANAI, identidade, o RG ou carteira nacional de habilitação, ou permissão para dirigir. Na verdade, a carteira nacional de habilitação já substitui a identidade. O CRLV, que é o certificado de registro do veículo, também deve ser apresentado. E em caso de empresa, deve ser apresentado o contrato social ou o estatuto social, né? Isso para pessoa jurídica. Então, com esses documentos aí que nós mencionamos, você consegue entrar com o FICE e também dar entrada aí na sua defesa. O nosso próximo passo aqui que nós vamos fazer, então, é simular aí uma entrada de defesa. Nós vamos juntos aqui preencher um modelo, preencher o processo, o mesmo processo que você faria aí para entrar com defesa no órgão de trânsito. E aqui eu aproveito para lembrar para vocês que eu disponibilizo aqui no canal um link onde você pode ter acesso a mais de 400 modelos de recursos de multa de trânsito. Esses processos eles vão lhe ajudar
a encontrar falhas no seu processo. Você poderá olhar os que já estão lá, os modelos que estão lá, os argumentos que os condutores utilizam, e você pode averiguar e ver qual deles aproxima mais da sua situação. Você pode ver ali também a estrutura de um modelo, como que é feito, e usar a mesma estrutura para o seu modelo. E é até interessante que você verifique todos, o 400 é muito para você olhar, mas que você olhe alguns dos processos que estão ali no kit. Não olhe só o do seu artigo que você está buscando. Por exemplo, no nosso caso aqui é avançar o sinal vermelho. Então, você vai lá no sinal vermelho, olha todos que estão ali, quais são as alegações dos condutores que montaram ali o seu processo. Mas é interessante que você olhe também andar sem cinto, parar em local proibido, porque o argumento que ele está usando ali pode ser um argumento genérico que dê para você usar também na sua defesa. Tá? Então, vamos aqui para o computador, eu vou abrir aqui um modelo de recurso e nós vamos preencher ele juntos aqui. Né? Tá aqui, requerimento de recurso de multa de trânsito, Prefeitura da cidade de São Paulo. Então, a gente vai olhar aqui a nossa notificação, lá em cima, logo no cabeçalho, lá em cima, a gente vê que o nosso aqui é Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Então, você vai vir aqui e vai alterar aqui, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e vai tirar o de São Paulo. Ok? Departamento de Operação de Sistema é o do modelo. O nosso aqui, a gente viu que é Superintendência Municipal de Trânsito, SMT. Aí você vai colocar aqui, Superintendência Municipal de Trânsito, SMT. Secretaria de Transporte está nesse aqui. Aqui no nosso, nós vamos colocar Superintendente de Trânsito. Ele que é o responsável por julgar as defesas prévias, né? Vou colocar aqui minúsculo. Se nós estivéssemos aqui montando um recurso, ele seria direcionado à Jaren, né? Porque é a Jaren que faz o julgamento dos recursos. Como o nosso processo aqui é defesa prévia, então ele vai ser encaminhado para o Superintendente de Trânsito, né? Dados do requerente. Aqui você vai colocar o seu nome, né? Vou colocar um nome qualquer aqui, mas aí você vai colocar, no caso, o seu nome, né? João da Silva Xavier. Aí você coloca aqui, você vai trocando os dados, não tem segredo aqui, né? A profissão, você coloca, aqui você executa. O endereço, aqui você vai colocar o seu endereço. Eu não vou preencher tudo para não tomar o nosso tempo e o vídeo ficar muito grande, né? Então aqui você vai colocar o seu endereço, aqui você vai colocar o número da sua casa, seu bairro, CEP, estado, né? Então você vai substituir tudo que está aqui pelos seus dados, e-mail, RG, CPF, né? Os dados do veículo, município em que o veículo pertence, a marca e o modelo do veículo, o ano, a espécie, categoria, o número do Renavan. Lembrando que isso aqui tudo você vai encontrar no CRLV do seu veículo. No próprio documento do carro já tem essas informações que você vai anexar aqui, né? E aqui você vai colocar os dados da notificação, né? Número do auto de infração, foi o que a gente achou aqui, ó. Aqui embaixo, a gente viu aqui com mais... Aqui, ó, número do auto, FE 019. Aqui, ó.
FE 019 7242 7242, né? Número da notificação está aqui do lado, ó, 2767 2767 21950 21950, ok, né? O artigo em que você foi autuado, que está aqui, artigo 208, que é referente, está aqui. Enquadramentos 6050, né? Aqui o enquadramento, ó, 6050, desdobramento 1, tá tudo aqui. Você não precisa mudar esse aqui porque já tá. Data da infração, você vai olhar aqui, ó, data da infração 12/6 de 2019. 12/6 de 2019. A hora da infração também está aqui, tá? Então, assim, você vai mudando aqui todos os dados para os seus dados pessoais. E logo abaixo, você vai colocar o argumento da sua defesa, né? No nosso exemplo aqui, no nosso modelo, inclusive, esses modelos que estão aí no link são modelos de recursos e de defesas reais que foram usados e que foram protocolados no órgão de trânsito, tá? Então você pode aqui confirmar qual foi o argumento usado aqui pelo condutor e você pode ver se esse argumento se enquadra aí, se dá certo para usar aí com a sua realidade. E você pode também estar usando os outros argumentos dos outros modelos e ir casando os argumentos, desde que os argumentos não se contradizem, né? Você precisa prestar atenção nisso. Os argumentos, eles podem ser vários argumentos que você pode usar. E aí você conclui, corrigindo também a data e o local, colocando para a data aí que você está fazendo o seu recurso, né? E aí você pode finalizar, imprime e aí você encaminha para o órgão de trânsito. Você pode encaminhar isso aí tanto pelo correio como ir presencialmente ao órgão de trânsito e protocolar a sua defesa. Existem órgãos de trânsito que você já consegue dar entrada na defesa em um recurso e também fazer ofício via internet. Você pode consultar se o órgão de trânsito que lhe autuou oferece esse serviço. E está fazendo aí esse protocolo direto pela internet, sem a necessidade de ter que ir ao órgão de trânsito. É interessante eu lembrar aqui para você o seguinte, que esse processo que a gente está fazendo é o de defesa prévia. Se porventura o seu processo for indeferido pela autoridade de trânsito, você tem ainda outra oportunidade, que é entrar aí com o recurso. Já no momento do recurso, você vai direcionar a sua defesa para a Jari do órgão de trânsito, não mais para a autoridade de trânsito. Então, fique atento ao resultado, acompanhe. Então, mesmo que a autoridade de trânsito julgue indeferido o seu processo, você tem aí a Jari para tentar e logo em seguida também você tem a segunda instância, que você pode entrar direto ao CETRAN. E esse é o nosso vídeo de hoje. Ele precisava ter uma extensão maior para que eu pudesse abordar todo o conteúdo, mas se mesmo diante de tanta informação ficou algo que você não conseguiu entender, eu lhe peço para que você deixe aqui embaixo nos comentários qual foi a dúvida que você ficou, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer para você. E se você não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido mais uma vez a se inscrever, deixar aquele like aqui no nosso vídeo, porque aqui no Trânsito Fácil a gente sempre descomplica os assuntos mais complicados para que você possa entender tudo de maneira fácil. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos comentários.